Olá pessoal, vamos começar aqui mais um podcast Além do Jaleco, aquele podcast que leva você aprendizado em temas de saúde, em como você ter mais sucesso em todas as áreas da sua vida, e aqui a gente traz o médico Além do Jaleco e a gente vai saber muitas histórias, vai trazer convidados muito bacanas para vocês terem sempre esse momento de entretenimento e também de muita informação. Hoje estamos aqui com a doutora Cristiane Roosevelt, ela que é médica, ela trabalha com medicina chinesa, acupuntura e também com prevenção. E a gente vai conversar com ela sobre vários temas relacionados a isso e também muitas mais coisas além do jaleco. Boa tarde, como vai, Cris? Boa tarde, tudo bem? Beleza. Ô, Cris, a gente vai começar, falando da sua vida atual. Como que está a sua atuação como médica? Como que você dedica, a sua energia para ajudar essas pessoas por meio da acupuntura, que é hoje, a sua principal atividade? Conta um pouco pra gente como que tá isso daí. Então, Flávio, assim, para chegar nessa coisa da acupuntura, vou falar para você um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho. Vamos começar um pouquinho Vamos começar um pouquinho antes. Então vamos embora. Eu ia perguntar depois, mas já que estamos aqui. Assim, na verdade, eu entrei para acupuntura, eu vou começar daí porque tem coisa muito antes ainda, viu, gente? Mas eu vou começar daqui. Quando eu entrei para acupuntura foi justamente porque logo após eu ter me formado, eu já casei e entrei pra residência. E já fiquei grávida, tudo junto. Tudo junto. E aí Você fez residência de quê? Então vamos eu fiz residência de medicina preventiva e social e a especialização na medicina chinesa, posteriormente. Então, quando eu entrei e eu fiquei grávida, eu tinha um problema muito grave, que era uma enxaqueca. E, na verdade, era uma cefaleia crônica. Todos os dias eu tinha que tomar 12 a 15 comprimidos. E aí, peraí, 12 a 15 comprimidos de analgésico? Por dia, sim. Nossa. Isso aí eu não tinha nem fígado mais, Tava horrível. E aí, quando eu engravidei, eu não podia mais. Para as pessoas entenderem, isso é bastante. É muito, gente. Acho que as pessoas têm noção, do tanto que é de remédio. E eu engravidei. E já não podia mais tomar tanto remédio. E aí me falaram o quê? Tome paracetamol. Eu falei, paracetamol pra mim é igual com açúcar. Não vai adiantar. Alguém teve a brilhante ideia de me apresentar acupuntura naquela época. Então, eu fiz essa acupuntura com uma médica lá de Botucatu, onde eu me formei. E essa médica, ela era inclusive professora nossa da faculdade. E foi assim, a primeira vez que eu cheguei, a gente imagina uma pessoa dura de dinheiro, Residência, tava grávida, tinha acabado de casar, então, aquela situação. Faz difícil. Cheguei lá, ela falou assim, paguei com sacrifício aquela acupuntura dela, achando que talvez nem fosse resolver. Aí fiz, e aí resolveu o quê? 30%. Era muito pouco. Ela falou, volta amanhã. Eu falei, caramba, volta amanhã, eu vou ter que pagar de novo da minha dor. Em um dia, pelo menos, já resolveu alguma coisa. Vamos lá, mais um comentário. Sim. É bastante. É pra quem tava com dor, Exatamente. Mas mesmo assim, eu continuei com dor e ela falou, volte amanhã. Aí eu voltei, e aí melhorou 50%. Aí ela falou, volta amanhã. Eu fui. E melhorou 80%. E dali em diante, eu fui uma vez por semana toda a minha gestação, o que me aliviou também dores que eu tive de síndrome do túnel do carpo. Pra quem não sabe, aquelas dores que tem articulares, de nervo, que às vezes pinça, e deixa a mão meio dormente, dor no braço. Então, melhorou muito edema e tudo mais. E eu fiquei encantada. E com isso, com o resultado que eu tive em mim, foi que eu procurei fazer essa especialidade, então, pros pacientes. E você, literalmente, através de uma dor, Não é nem uma dor que a gente fala hoje, que são problemas. Isso. Era uma dor real. Dor física. Você foi buscar uma solução, acreditou, e a partir dali mudou muito o cenário do que você iria fazer. Porque você não estava pensando assim, vou ser uma médica acupunturista. Não, nunca tinha pensado, não. Sim. E aí passou a pensar. Passei, porque pelo resultado que eu tive. Então, eu vivenciei isso, Eu senti. E aí eu entrei nesse momento, assim, entrou na minha cabeça que eu precisava fazer isso pelos outros. Então, foi quando eu uni a medicina preventiva, que já tinha essa nuance mesmo de tratar as pessoas antes que elas tivessem as doenças, então que fosse uma coisa prevenível, alguém que tivesse mais qualidade de vida, juntou então com a medicina chinesa, que também trabalhava com esse mesmo conceito e de uma forma com ferramentas assim que eu tinha para utilizar, que tiravam dores físicas e emocionais, as dores das pessoas de verdade, em poucas sessões, e inclusive hoje, que é cientificamente comprovado, a gente sabe, por exames de imagem, por trabalhos científicos, que realmente existe ciência aí.
Então, é impressionante, eu adoro. Inclusive, já vamos puxar esse tema que você falou, né, de dores emocionais. Eu sempre puxo um pouco para essa área, porque é a minha área, né, a psiquiatria, a saúde mental, como as pessoas, né, se desenvolvem ou não se desenvolvem desse ponto de vista, para mim é muito interessante. E, por exemplo, como que você observou as melhoras dessas dores emocionais, né? Talvez em casos, talvez em situações mais graves que chegaram para você. Como que você viu, né, o papel da acupuntura, que você falou que é cientificamente comprovado, a gente sabe, mas antes nós também já sabíamos dos resultados. Eu gosto muito mais dos resultados. Sim. Como que você vê esses resultados de uma pessoa que te busca ali em algum momento por conta de problemas emocionais, e aí nessa trajetória você consegue, né, solucionar junto com ela esse problema? Desde a primeira consulta dos pacientes, onde eu tiro toda aquela anamnese, né, ela é mais completa do que da medicina convencional. Então, além das perguntas convencionais, a gente também pergunta as da medicina tradicional chinesa. Então, a gente vai direcionando de acordo com o perfil de cada um e os problemas que eles apresentam. Mas, praticamente, 100% dos pacientes têm algum problema emocional. Então, assim, às vezes eles não procuram por isso, é isso que nem você tá procuram dizendo? por isso. Mas quando você vai perguntando, é um paciente que não está dormindo bem. É um paciente que não faz uma dieta correta, uma paciente que não faz exercício, que não tem motivação, que está num trabalho que não gosta, né? Que tem problemas familiares, problemas pessoais, além de toda a dor física que ele apresenta. Porque a maior parte dessas dores que nós temos e os problemas físicos que a gente apresenta, as doenças, elas vêm de uma base já, né, emocional, psíquica aí, que a gente precisa trabalhar. Mesmo que a pessoa não tenha consciência que ela tem esse problema, então eu trago essa luz para ela, que ela tem esse problema, mostrando de onde vem, e a gente trabalha isso em conjunto. Então, além de tirar as dores físicas, a gente trabalha também essa parte emocional, e isso tem tido êxito no consultório. As pessoas passam a dormir melhor. Os maridos agradecem as mulheres mais calmas em casa, com menos TPM, sabe? E, inclusive, as mulheres também, porque os homens também ficam mais mansos, não ficam tão irritados, tão bravos. Então, é algo que a gente vê acontecendo durante o tratamento. E desde a primeira sessão, eles já têm algum relato para trazer na próxima. Isso quer dizer que a ansiedade, de maneira geral, sempre que você faz o equilíbrio energético dessa pessoa, ela consegue ter melhores. Queria que você falasse um pouco mais desse equilíbrio energético que tem a ver. E você falou, né, em algumas causas. Eu acredito que você consegue identificar, através dessa abordagem, aonde está o ponto, como você falou. Às vezes a pessoa não vai por isso, mas você, no meio do caminho, consegue identificar algum lugar, né, no corpo ou algum lugar que ela não ainda acessou na mente, que ela precisa resolver algumas coisas. É um pouco disso? Eu acredito, não sou especialista, assim como você nessa área, mas a gente vê muito o estresse, né, nas pessoas junto com a ansiedade. Então, essas pessoas, normalmente, elas têm muita tensão cervical, muita dor de cabeça, cansaço, fadiga, irritação, insônia. Então, quando você vê que essa pessoa apresenta alguns desses pontos, já é um indício de que precisa tratar esse outro lado. Então, como a gente trata na acupuntura? Tem um ponto específico, não é um ponto específico, porque cada indivíduo é único. Mas então, tem os meridianos, não tem? Tem os meridianos, mas cada meridiano tem uma série de pontos que pode tratar uma série de doenças diferentes. O segredo está na combinação. E isso vai da idade, do sexo, do estilo de vida, né? Tem vários fatores que a gente estuda ali no momento para poder escolher porque esse ponto e não é esse. Porque para essa pessoa esse tratamento é melhor. Então não é uma receita de bolo. Por isso que você coloca uma agulha em um ponto, no pé, numa por pessoa, exemplo, e na outra em outro. Você não coloca sempre uma lá no pé e é para a cabeça, por exemplo. Também não tem relação o local. Direto. Nem para onde é a ação desse ponto e nem de uma pessoa com a outra. Você pode ter um tratamento, você é ansioso e eu também. Então, nós temos 2 tratamentos aqui. E nem sempre os pontos que são utilizados em mim são os que utilizam em você. Porque tem uma série de outras coisas em conjunto que precisam ser equilibradas em você, que não em mim e vice-versa. Entendi. Interessante. Quantos anos para se tornar uma acupunturista hoje? Olha, na Associação Médica Brasileira de Acupuntura, existe já padronizada essa especialização, ela é de 2 anos. Então, são 2 anos, todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo, durante esses 2 anos.
E aí, ao final, você faz uma prova também, que é um título de especialista, assim como as outras áreas. E a gente tem a prova prática e a prova teórica. Você fez tudo lá em Botucatu, que você falou? Eu fiz, não, a faculdade eu fiz em Botucatu, mas essa associação, ela é de São Paulo. Só que quando você faz algumas turmas de interesse no interior, os professores vêm para montam um curso. E eu fiz em Marília. Entendi. Na época eu fiz em Marília. Ah, legal. Uhum. Muito bom. E como que você, né, falando um pouco mais dessa história, ali naquele momento você optou pela acupuntura, mas você já era médica. Sim. Quais foram ali, talvez, e você estava grávida, né? Estava. O que é legal a gente trazer? Desafios que te geraram estresse, te geraram aprendizado naquela época. Eu vou aproveitar que a gente já estava naquela época, que a gente está naquela época e falar um pouco, depois a gente volta. E pontos de virada, pontos que você passou a pensar assim, eu preciso fazer diferente, eu preciso pensar diferente, eu preciso mudar aqui o rumo do que eu estava fazendo, senão de fato o meu resultado não vai mudar. Você lembra porque essa época eu também me lembro de residência, pós-faculdade, começando alguns trabalhos, né, mudanças de vida pessoal, isso para mim foi muito impactante assim os momentos, eu me lembro muito bem desses momentos, então acho legal trazer também, né, que eu sei que o médico tem esses pontos na carreira. Sim. E é interessante saber também que eu não sou só médica, né? Então, já o primeiro ponto que fez a virada de chave foi eu querer ser médica. Tá. Porque você estava fazendo o quê quando você pensou eu sou analista de sistemas. Trabalhava numa multinacional. Trabalhava numa multinacional como analista de suporte na época. Aí eu quis mudar um pouco minha carreira. Fiz administração de empresas, não mudei muito ali do que eu tava. E eu tenho uma amiga, muito amiga, que é médica, cardiologista. Você é ainda amiga dela? Eu sou amiga dela ainda. Como é que é o nome dela? Daniele. Daniele foi assim a virada de chave. Manda um abraço pra Daniele. Pois é, um abraço, Dani, porque na verdade ela virou essa chave minha. Ela falou: Cris, por que você não faz medicina? Eu assim, né? Eu brinco porque eu sou aquariana, eu falo como toda boa aquariana, não que isso tem influência, mas eu falei assim, será, Dani? Mas eu ia gostar? Ela falou, ia sim, porque se você quiser ter paciente, você tem, se você não quiser ter paciente, você não tem. Tem várias áreas dentro da medicina. Eu falei, olha que é uma opção para mim. E eu cheguei pro meu pai, já era independente financeiramente nessa época, né? Porque eu trabalhava nesse local em São Paulo. E falei, pai, eu acho que eu quero agora fazer medicina. Ele nem tirou o olho da televisão. Ele falou assim, se você fizer, vai ser pública, porque eu não vou pagar outra faculdade para você. E eu, teimosa que sou, e também por causa... Aí, porque eu tava me sentindo, um pouco antes disso, que foi quando eu tive essa conversa com essa amiga, subaproveitada no que eu fazia. Eu trabalhava muito tempo com máquina. Vale um parênteses. Sensação de ser subaproveitado naquele lugar que você está. Eu achava que eu tinha mais para dar de mim. Tem uma frase do que eu estava ali fazendo. Que faz muito sentido com esse momento. Se você se considera... Você pode estar errado, mas vamos lá. Se você se considera a melhor pessoa do lugar que você está trabalhando, provavelmente você está no lugar errado. Com certeza. Faz sentido? Faz sentido. Eu nunca mais esqueci dessa frase e eu ouvi ela há muitos anos. É verdade. E eu senti isso. Em um momento, em um local que eu trabalhava, logo que eu acabei a gente se sente um estranho ali, parece, né? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, não, eu preciso mudar. Foi o começo do meu plano de saída. Fazer outra coisa. E aí essa solução que ela me apresentou na hora foi uma tábua ali de salvação, sabe, pra mim. Falei, realmente, eu acho que é isso aí. Vou trabalhar então com isso na minha mente. Só que você imagina uma pessoa 7 anos fora do colegial, para prestar um vestibular de medicina, para passar numa faculdade pública. Uma pressão, uma baita pressão. Eu tinha um chefe muito bacana também, ele falou, Cris, vai, é teu sonho? Vai. Se não der certo, você volta, o emprego é teu de novo. Eu falei, opa, então assim fica mais fácil. Então, o máximo que vai acontecer é eu perder um ano aqui. Esse cara é gente boa, estudando, gente boa pra caramba. E aí, deu certo, graças a Deus, né? Passei numa faculdade pública e tal, Fiz todo um planejamento de um ano. Hein? Isso é importante acho lembrar. Acho que as pessoas entendem que isso é difícil. Passar na faculdade. Isso alguns anos atrás. Hoje em dia não sei como é que tá. Tá pior. Tá pior? Tá pior. Tá cada vez pior, porque a concorrência tá cada vez maior. Entendi. Mas, nessa fase, eu fiz todo um planejamento, que é uma coisa que eu também trabalho com as pessoas. Inclusive no consultório, com mentorias e tudo mais, que é a parte de planejamento e organização da vida. Sim. Porque a gente pode fazer a vida sobrar. É só não ficar rodando atrás do rabo. Exato. Entendeu? E eu tinha 1 ano para fazer esse sonho acontecer. Era 1 ano ou voltar para onde eu estava.
Então, foi ali a primeira vez que eu me deparei, e agora vamos fazer um plano aqui, bem bacana, que é para dar certo lá no final. Deu, né? Não foi de graça, não foi fácil, teve que ter muito empenho. Planejamento, né? Planejamento, disciplina, sim. tempo determinado, né? Que você coloca ali um deadline. Tinha que dosar as coisas, né? Nem tão só estudo, nem tão só lazer, então, assim, tudo. E não tinha ninguém para ajudar em casa, eu morava sozinha, ainda tinha que arrumar tudo da casa, fazer as coisas. Então, é uma coisa que as pessoas às vezes colocam assim, isso não é para mim. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho tempo. Eu não... Tudo desculpas. São desculpas que as pessoas usam para mascarar algo que elas não estão dispostas a fazer. Entendeu? A deixar de fazer algo que dá prazer ou simplesmente que é mais fácil para conseguir outra coisa que é mais difícil. E eu vejo que muitas vezes elas não querem assumir o desafio, né? Porque tá dando a desculpa. E muitas vezes eu vejo também que elas não têm certeza do que elas querem. E aí fica mais difícil ainda você assumir essas dificuldades e esses desafios. Você já viu isso? O tempo todo, né? O tempo todo. Você vê assim que, por exemplo, nessa área que eu trabalho, muitas pessoas não marcam consulta de acupuntura por achar que é tipo um supérfluo, né? Ou quando chegam na acupuntura já passaram por diversos especialistas sem conseguir ter o resultado que elas precisavam ter na especialidade, né? Então elas chegam ali já descrentes de que vão conseguir um resultado, né? Ou então cansadas já de procurar esse resultado em outros lugares. Elas não chegam ali na primeira vez e falam assim, nossa, eu tô com uma dor no cotovelo, deixa eu marcar o acupunturista. Não. Primeira coisa, vai fazendo uma trajetória, né? Eu vou no ortopedista, tal, vou fazendo uma trajetória. Então, assim, não entendem que a acupuntura também pode ser logo a porta de entrada. Assim, né? Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso, né? Da acupuntura ser porta de entrada, de seu começo, e você entende muito disso, e eu acredito que você também, né, como eu, ensina os pacientes, as pessoas que estão com você, os processos, né? Eu acho muito interessante fazer isso, porque a pessoa que me busca num tratamento, em psiquiatria, né, no acompanhamento em mentoria, ela não sabe o passo a passo. Então a gente tem que falar para ela, né, das etapas, falar como que vai funcionar, o que ela vai encontrar. E eu acredito que isso é um grande aprendizado para essas pessoas. Sim. E aí eu quero te perguntar, qual é, né, ou quais são os pontos que você mais ensina para essas pessoas que estão com você, começando um tratamento, puxando, né, esse ponto de partida que você falou. A pessoa vai lá, ela começa, seja vindo encaminhado ou de primeira vez já com você, porque ela entendeu que a acupuntura vai ser o primeiro passo. O que você mais ensina para elas na trajetória, na primeira, ou enfim, entende a ideia? Primeiro ponto, eu ensino que eu tô ali para ajudar, né, para em alguns aspectos, mas ela também tem que fazer a parte dela. É a primeira coisa. Então, assim, aqueles que não fazem, não têm um estilo de vida saudável, eu vou cobrar. Eu vou cobrar porque... mas antes do estilo de vida, assim, você está falando de autorresponsabilidade, sim, né? Autorresponsabilidade. A pessoa ela tem que saber que ela também... Ela não é uma coisa que ela vai ali, eu vou resolver a vida dela e acabou. Não. Sim. Eu vou fazer a minha parte, mas você vai fazer a sua. Então, essa corresponsabilidade é importante. Esse pacto já é o primeiro. Sim, porque eu já vou orientar a dietoterapia, com base na dietoterapia chinesa, né? Oriento fitoterapia se necessário, uso de chás. E, além disso, a parte de organização, de planejamento, a parte de meditação, de exercícios físicos, né? Hábitos de sono, como fazer uma higiene de sono adequada. Então, tudo isso faz parte da minha consulta, porque não adianta só eu chegar lá e eu tirar. Você tem dor de cabeça, eu tiro sua dor de cabeça. Daqui 2 anos você tá com dor de cabeça de novo, porque o que tá trazendo isso para você é um estilo de vida. Então, quando a gente faz um tratamento na pessoa, o ideal é que a pessoa realmente se livre daquele problema, mas para sempre. Porque ela vai mudar também o olhar dela em relação àquela doença. Você vê essa mudança nas pessoas? Vejo. Porque é muito interessante. O que eu falo? A gente tem hoje informações disponíveis de todos os tipos, de todas as maneiras, mais fáceis, mais difíceis. Mas o que eu gosto de fazer? Eu chego nessas pessoas que estão comigo e eu falo, eu vou te ajudar a colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Por quê? Você muitas vezes já sabe a teoria. Como você falou, os hábitos, eles, né, precisam ser modificados. E aí, o que eu queria te perguntar?
Como que você auxilia eles nessa dificuldade? Porque a pessoa já sabe que ela tem que fazer uma alimentação melhor e você vai dar as orientações. Quais resistências que você recebe? Como que você consegue também Driblar virar isso, né, a favor dele? E olha que interessante. Nós E estudamos... meu também, porque ele tendo um resultado, isso é verdade, concorda? é verdade, Ele vai falar, nossa, o tratamento dela dá certo, claro, porque eu faço a minha parte e você faz a sua. E nós dois mas vamos ter você resultados passa bons. essa autoridade e credibilidade. As pessoas acreditam, né? Então, bom, isso é parte do processo. Como que é, assim? Né? Então, é o seguinte. Primeiro, eu preciso saber quais são os nós, né? Por que você não faz? Eu pergunto assim, por exemplo, você não faz, você é sedentário. Por que você não faz? Porque eu não gosto de academia. Tá, e você gosta disso? Gosta daquilo? Gosta. Então, vou dando opções, né? E caminhar, você gosta? Gosta de dançar? E piscina? Você gosta de piscina? Você gosta de... Então, assim, a gente vai procurando alguma forma de que achar alguma coisa que ela consiga gostar para poder fazer, para fazer esse movimento. Porque a gente é movimento, a gente é energia, né? A acupuntura não é uma coisa assim que, é do além. Não, nós somos energia. Tudo é dinâmico, né? A gente faz energia através do quê? Da alimentação, da respiração, né? E além da energia, na medicina chinesa a gente fala que é a energia ancestral que a gente recebe dos pais no momento da fecundação. Que é uma energia ancestral, é como se fosse um joguinho de videogame. Sabe a vidinha do boneco lá? Você vai perdendo, só que tem uma coisa, a hora que acabar não tem outra vida. É a sua. Então, o Jing, essa essência que a gente recebe dos pais, essa energia ancestral, ela pode ser boa ou pode ser não tão boa assim, dependendo do momento e como foi que você foi. A concepção. Isso, a sua concepção. E essa energia, no momento da você não consegue fecundação? voltar. No momento da fecundação, do óvulo. É aquela energia que você traz. Só que essa energia você não consegue repor. Tá. Ela só é perdida durante sua vida. O que você consegue é diminuir a velocidade da perda. Certo. E é isso que a acupuntura faz. Então, você pode ver que preserva a sua energia o povo oriental vital? Como é que faz? Preserva essa sua energia essencial, essa Essencial, energia, essa ancestralidade que você recebeu. Porque você vê que o povo oriental, eles vivem bastante e vivem bem. São ativos, têm a cabeça boa ainda, são lúcidos, né? São ouvidos pelos mais jovens, com sabedoria e tal. Então, por conta do quê? Eles trabalham frequentemente, pontos até, sozinhos, até porque eles conhecem, eles são, né, mais conhecedores dessas técnicas do que nós aqui, que temos certa restrição. Esses pontos podem ser ativados manualmente, sem Sim. agulhas, por exemplo? Sim, porque existem algumas técnicas para isso, Sim, né? tipo do Yin, né? Que as pessoas conhecem, aquela de pressionar pontos. É uma técnica que pressiona pontos de acupuntura. Então, existe sim. Inclusive, eu faço teleconsulta de acupuntura assim. É mesmo? Dessa forma. Então, o que a gente faz? A mesma consulta, só que aí o paciente vai fazer a receitinha. Eu mando o corpinho de frente e de costas e tem uns objetos, tipo, chama Pong, que é um metalzinho que tem já o micropor para você colocar no local dos pontos no corpo, ou o stipper, que é uma pastilha de algodão embebida em silício, que também tem essa fitinha de micropor que você coloca nos pontos de acupuntura. E alguns são para pressionar, que nem rosto. Você não vai colocar uma fita aqui com uma bolinha. Então, a gente ensina a pressionar aqueles pontos, né, que são também utilizados na acupuntura. Então, sim, dá um bom resultado. Vamos falar disso aí, então. Teleconsulta, pandemia, mudanças em todos os consultórios, né, que tivemos. Como que foi essa virada, né, de acupuntura, que é algo, né, manual totalmente, para uma teleconsulta? Acredito que isso veio com a pandemia, certo? Sim. Como que foi uma necessidade. esse impacto aí? Claro que eu acredito que a acupuntura presencial, ela tem mais validade. Sempre vai ser melhor, né? Vai ser melhor porque você está também trocando a energia ali do ambiente, fora o Mas ambiente eu vou te falar que que você para recebe. consulta em psicologia, psiquiatria, Também, eu também né? acho melhor presencial. Essa troca, que o online foi uma Mas às vezes necessidade. não é possível, né? Então, eu atendo gente de Brasília, Sim. de Goiás, e essas pessoas estão bem longe de onde eu moro. Então, não tem como elas virem, e muito menos uma vez por semana. Então, a gente conversa, vê como é que está sendo esse tratamento à distância, e eu vou orientando a pessoa a fazer alguma alteração na dieta, utilização de chás fitoterápicos, se precisar de floral, vou passar um floral, né? E também a massagem dos pontos correta, a utilização do Apong e do Stipper. Então, esse tipo de coisa eu vou acompanhando. E às vezes a pessoa tem dúvida, será que eu tô pondo no ponto certo? Vamos ver o jeito que você tá colocando. É assim e tal. Daí a gente vai orientando como colocar também. E as pessoas têm, sim, resultado.
também, assim, à distância. E a pandemia foi isso, né? Todo mundo teve que achar um perguntar jeito como que foram suas mudanças de consultório, pensando até do ponto de vista de negócio agora, de, né, mais consultas, porque pessoas também deixaram de ir nas consultas, e a gente sabe que o consultório é um negócio, deixaram precisa de administrar. Ir. A maior parte deixou de ir. Você ficou estressada? Porque eu fiquei naquela época de virada. Eu fiquei estressada, eu vou te contar por quê. Porque nessa época, eu com esse meu jeito de querer abraçar o mundo, eu dava plantão todos os dias. Ah, tá. Então, eu fui pra emergência, fui pras portas das UPAs. Tem 4 UPAs em Bauru. Eu trabalhava nas 4 UPAs todos os dias. Além do meu trabalho já na prefeitura, que eu também sou sanitarista concursada. Além desse trabalho da prefeitura, eu ia também nos plantões todos os dias, no mínimo 6 horas por dia. Entendi. Então, eu comecei a atender muito porta, sala de emergência, o tempo todo entubando paciente. Então, assim, o estresse veio mais de eu estar ativamente ali, lidando com a pandemia de frente, na linha de frente mesmo da pandemia, né? Do que no consultório. Então, eu também deixei o consultório um pouquinho de lado nessa época, para ser bem sincera. E aí, eu fui tirando o pé, conforme a pandemia foi melhorando, fui tirando e fui aumentando o consultório de novo. Então, assim, eu não senti tanto do consultório, porque eu tava com um outro olhar. Então, não vou nem saber te responder direito se seria o caso, né, das pessoas não terem procurado tanto, ou eu que também não estava focando nisso naquele momento, porque eu aumentei meus plantões. Hoje eu não dou mais plantão, mas naquela época eu dava muito plantão, tentando fazer essa frente aí do Covid. Entendi. E pensando nas pessoas, o que mais chega, né? Então, para tratamento ali no seu consultório, o que as pessoas mais reclamam? Ou então, o que elas mais gostam depois de verem os primeiros resultados? Olha, o que mais me procuram? Primeiro, ansiedade mesmo. Tá. Então, tamo junto. Tamo junto. Segundo, dores. Dores musculares, enxaqueca, bruxismo. Então, são dores físicas que incomodam. Tá. Né? Mas também, né, você falou de tensões musculares, bruxismo, você já coloca a ansiedade na conta, a pessoa fica, né, aquele tensa, trismo. exatamente. Às vezes não dorme. Então, assim, ela às vezes não tem essa noção. Então, inclusive, na minha clínica, tem 2 dentistas que trabalham lá também. E muitos pacientes que chegam para mim são deles, porque eles vão para fazer a plaquinha de bruxismo. Tá. Né? Então, a gente trabalha muito bem essa soltura e aí vai procurar o que está causando isso. E, normalmente, é algo emocional mesmo. Entendi. E você vê no meio do caminho, às vezes, a necessidade de um apoio com um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja um terapeuta. Você já teve essa experiência de precisar, por exemplo, chamar algum outro profissional para conduzir com você um caso um pouco mais difícil, que não melhora, né, muito apenas com a acupuntura? Eu já encaminhei pacientes para outras áreas, sim. Né? Mas mais frequentemente eu recebo esses pacientes deles do que eu encaminho para eles. Tá. Porque também são casos difíceis e eles precisam desse acabo apoio. passando primeiro por esse especialista e depois vem para lá. Mas se tem a necessidade, eu encaminho sim. Eu vejo muita complementariedade, porque eu tenho pacientes ansiosos de todos os níveis de ansiedade que você imagina e que você nem imagina. Às vezes eu falo assim, as pessoas acham que a ansiedade é um problema simples. Eu falo, olha, são classificações diferentes. Sim. Ansiedade pode ser simples ou pode ser bem grave. Sim. Ao mesmo tempo que uma depressão pode ser muito grave, mas pode ser simples. Então, são coisas diferentes. E tem algumas pessoas com ansiedade muito intensa que a gente precisa de várias coisas, né, para tratar. Sim, às vezes vem paciente tomando 5 medicamentos. Assim. Não, e às vezes não é o medicamento. Eu digo que muitas vezes eu tiro o medicamento, ajusto, vai para terapia, vai para exercício, vai para acupuntura. Então essa complementariedade é fundamental. Porque é o que eu falo, um ansioso muito grave, o remédio vai resolver? Não vai porque é muito grave. Então você tem que ter essa rede. Entende? Senão esse apoio, né? Porque eu falo, senão, assim, eu até posso passar remédio, mas eu não vou estar resolvendo. Inclusive, assim, tem alguns problemas de saúde que são até perigosos quando feita acupuntura por não médico. Tá. Porque é uma coisa que a gente enfrenta, entre aspas, uma concorrência que seria desleal, que são outros profissionais fazendo a acupuntura, que não são médicos, não tem tem de passar por toda a prova de título e tudo mais, né? E por isso acabam cobrando mais barato, né? O valor da consulta deles é mais barato e as pessoas acabam indo, só que às vezes elas não têm os resultados que elas precisavam ter. E aí é aquilo que o barato sai caro, né? Mas o que poderia ser perigoso aí? Uma dor abdominal. Porque, como eu disse, a acupuntura ela é muito assertiva. Ela vai tirar a dor. E às vezes,
apendicite, uma dor, quando você faz o seu exame físico de médica, né, convencional ali, porque a pessoa está com dor abdominal, você vai examinar o abdômen da pessoa, não é porque eu faço acupuntura que eu não examino o paciente. Sim. Então, eu vou examinar da mesma forma. E aí, você vai ver e vai suspeitar. Nesse caso, direto para o cirurgião, vai ter que passar em consulta com o cirurgião. Agora, se é uma pessoa que não é conhecedora da medicina, pode ser que tire essa dor. E com o passar do tempo sem dor, esse problema pode se complicar, a pessoa pode até morrer. Exatamente. Então, esse é o risco, né, de... A gente tem que procurar realmente o profissional adequado. E como que tá a tua vida pessoal hoje? Como que você consegue equilibrar todos esses trabalhos, né, que você falou que tem, até que você conta um pouquinho mais do seu trabalho na prevenção que você falou, né, que eu acho muito bacana. Como que você se equilibra com esses horários todos, dando conta da casa, dos filhos? Sim. Como é que tá isso daí? Pois é, tenho um marido, 2 filhos adolescentes, um de 17 e um de 18, que esse ano estão em ano de vestibular. Ansiosos. Então, eles são bem tranquilos, eles são tranquilos? Eles são. Eu tenho Parecem, pacientes, pelo sabia? menos. Eu tenho pacientes que estão para fazer vestibular e estão ansiosos. Sim, mas grande parte deles ficam, né? Com certeza. Um pouco, acho que até natural e faz até bem, né? Porque um pouco dessa ansiedade é uma ansiedade natural, né? Fisiológica. Você vai ter ali pontos de virada na sua vida. Ajuda a ter aquele estímulo de estudar pela concorrência, porque você quer aquela vaga e tudo mais, né? Quando é muito também alheio a tudo isso, também não adianta, né? Aí A gente não vai passar, não vai estudar, não é? Então, mas assim, eles são até que tranquilos, assim, vamos dizer. Certo. Né? E lá em casa eu não tenho empregada, tenho só uma faxineira uma vez por semana. Então, assim, na verdade, eu ponho o povo para me ajudar, sabe? E eu faço muito, parece muito nas minhas redes sociais, eu fazendo as marmitinhas. Ah, é? Eu mostro muito. Então, eu faço assim, a comida em casa é toda pesada. Os meninos fazem academia, um deles faz coisa de fisiculturismo, então tudo é muito pesadinho a comida. Então, eu faço o frango, a carne, os legumes, e eu vou pesando, colocando no saquinho, eu sempre mostro. Então, é uma coisa assim, eu tento fazer uma alimentação saudável e prática. Não, você não tenta não, você consegue. Eu faço. Desse jeito que você tá falando. A gente faz uma besteira ou outra, óbvio, né? A gente pede uma comida, pede um lanche. Mas você faz na prática. Mas eu deixo isso sempre preparado, porque quando a gente chega em casa e não tem nada ali semi-pronto pra fazer, a primeira coisa é fazer um lanche ou pedir um iFood, né? Você vai no mais rápido. E você vai no gostoso, no gorduroso, né? É mais rápido. E aí você perde o quê? Perde a academia, meu Deus. Né? Então, durante a semana a gente tem que manter a linha, pelo menos. E outra coisa que é o exercício físico, que eu não abro mão, como eu entro às 7 da manhã e trabalho até o final da tarde, quando eu deixo para fazer atividade física à noite, muitas vezes eu não vou. Eu já tô cansada, eu arrumo uma desculpa, entendeu? E acabo não indo. Então, eu acordo às 5 da manhã mesmo. 10 para 5, 5 horas, e é essa hora que eu vou. 5h15 eu tô na academia. Então, é esse horário que eu faço. Bom, depois tomar um banho, meu suco verde, levo o meu café da manhã para o meu serviço e vou lá. Né? E como você falou, eu trabalho com medicina preventiva, sou sanitarista, médica sanitarista. E... O que faz um médico sanitarista? Pois Conta pra esse pessoal aí que às vezes eles nem vão saber o que é um médico. Ninguém sabe, é uma coisa assim. Eles vão lembrar, sabe do quê? De Oswaldo Cruz, 1920 ali. 10, e é bem isso aí, né? Drauzio Varela. Esse é famoso, né? O pessoal conhece. Pois é, o sanitarista, ele lida com políticas públicas de saúde. Então, por exemplo, agora tivemos a pandemia do Covid. Então, para quem é que todos os postos de saúde, UPA, vão olhar? Para a vigilância epidemiológica, que é onde eu trabalho. Então, assim, lá nós temos os profissionais que trabalham com medicina preventiva da parte, né? De resolução desses problemas grandes com base em protocolos e tudo mais. Então, a gente sempre está estudando. Ali, cada mergulho é um flash, porque todo dia tem uma coisa nova. Não tem... Você se programa na semana para fazer uma coisa, não pode esquecer, que sempre vai aparecer uma aqui, uma ali. É uma epidemia de dengue, é uma meningite, um surto de meningite, é tuberculose não sei aonde. Então, assim... Além da gente traçar esses planos, né, esses protocolos para serem utilizados por todos os serviços de saúde, todos os médicos, inclusive nas clínicas particulares, hospitais públicos e particulares também, a gente faz as capacitações de equipes. Então, a capacitação de todo mundo da rede em tuberculose, influenza, covid, meningite, sífilis, hepatite. Então, doenças que são infecciosas e que são de notificação compulsória. Então, todas essas doenças têm que ser notificadas e elas vão lá
para onde a gente fica, né, na vigilância epidemiológica, porque com base nessas notificações é que o Ministério da Saúde sabe o que está tendo de doença e faz também o investimento nas doenças, né? Então, essa parte vai para isso, essa parte vai para aquilo, as vacinas. Então, tudo isso é com base nesse trabalho. Uhum. E você se divide nesses dois, basicamente hoje, nesses dois trabalhos. Basicamente nesses dois, eu fico 30 horas na prefeitura. E a prefeitura. E o restante do tempo eu fico... Que é uma coisa comum entre médicos, né? Que a gente vê as pessoas, difícil alguém ficar num lugar só. Exatamente. Então, mas é uma trajetória, né? Que às vezes você tem esse plano de ficar só no consultório ou... Sim, falta 4 anos para eu aposentar da prefeitura, por exemplo, né? Eu tô lá há 16 anos já. É um trabalho que eu gosto de fazer, que eu escolhi fazer essa residência. E é interessante que você trabalha com prevenção e que nem que você de falou. Formas diferentes, mas sempre assim. Exatamente, é um pouco São mais complementares. Amplo e antes do problema mais sério acontecer. Porque às vezes, né, eu percebi muito isso no consultório. Eu passei a tratar as pessoas do jeito que elas apareciam. Então, como eu falei, me especializei muito em ansiedade. Então, todos os tipos de ansiedade, vários outros problemas de saúde mental que tem ansiedade junto. Desde uma depressão, até um TDAH, até um transtorno bipolar. Porque a ansiedade, às vezes, aparece em várias doenças e as pessoas confundem, né? Então, chega e a gente trata. E no meio do caminho, né, na evolução do meu consultório, o que eu percebi? As pessoas estão vindo aqui depois de um problema bem instalado. Eu conheço todas as etapas, desde quando o problema começa até onde ele piora e se instala completamente a ponto de ela precisar, né, de um tratamento. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou levar informação para as pessoas antes delas chegarem no meu consultório. Então, hoje isso se tornou uma grande missão que eu tenho e isso vai ser colocado em prática, já está sendo colocado inclusive nos próximos anos e meses, que é ajudar essas pessoas antes delas chegarem, não só no meu consultório, mas no consultório de algum psiquiatra, porque se elas podem também se beneficiar com atitudes, com mudanças que vão deixá-las com mais saúde mental, sem precisar de um tratamento curativo, digamos assim, vamos levar essas informações. Então, essa é a grande ideia que eu tenho. Para poder ajudar as pessoas. E hoje com a internet, né, Flávio, dá muito mais fácil da gente levar essa informação para mais gente. Exatamente. Né? Vou até aproveitar para falar aqui do nosso patrocinador, porque a Apex Bloom é que eu digo que eles são hoje o meu time de marketing, o meu time de vendas. Por quê? Através deles eu consigo levar essa mensagem para todo mundo. Então, assim, eu tô junto com eles, né? Na verdade, eles que estão junto comigo nessa missão. E eu quero agradecer também todo o pessoal da equipe, todo mundo que está aqui fazendo esse programa acontecer, mais um programa. Então, deixar aqui o meu agradecimento para o pessoal da Apex, que vocês vão ter aí um link na descrição para conhecer um pouco mais também. Porque todos os médicos, eu acho que precisam conhecer essas soluções. Sim. Muitas vezes o médico dentro do consultório, ele não consegue olhar, ou ele olha tantas opções que ele fala, eu não sei quem que vai conseguir me ajudar. Então, eu já passei por isso e eu vejo que, assim, quando você tem essa assertividade, as pessoas que conhecem do teu negócio, do teu consultório, da saúde, isso faz toda a diferença, né, para levar ou o seu consultório ou a sua missão, né? No meu caso, são as duas coisas, o meu consultório e a minha missão de ajudar essas pessoas, mesmo antes deles precisarem ali tomar um remédio. Com certeza. E hoje, assim, acho que a gente precisa, os médicos, eles têm que aprender que a gente pode empacotar o conhecimento também, né? Exato. Então, eu trabalho bastante com cursos também, tenho meus cursos online, tanto para paciente como para profissional de saúde, estou para sair um outro agora. Então, assim, sempre no intuito de trazer informação, de melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma acessível, né, com fonte fidedigna, de um jeito mais correto. Então, hoje, as pessoas podem procurar pela informação, ela é aberta, né, e tudo mais, mas às vezes você não sabe de onde ela vem, então é sempre importante a gente ter certeza de onde ela veio e tal. Mas os profissionais de saúde, eu acredito que estão começando a ter esse olhar agora para se mostrarem mais mesmo nas redes sociais, quando às vezes a pessoa é mais tímida, né, tem certos problemas com a imagem, ou com a fala, mas, gente, se incentivem aqui por nós, né? Exatamente. A mostrar o que vocês têm aí de conhecimento. O começo será sempre mais difícil, sempre. Né? É uma questão de hábito, de exercício, como tudo na vida. Então, é bem importante isso que você falou, né? Da gente levar essa informação para o máximo de pessoas, até antes mesmo que elas adoeçam. Então, o conhecimento de como prevenir
que elas tenham determinada doença. E quando eu comecei no online, no digital, que foi ali também no meio da pandemia, eu tinha que fazer algumas opções em relação a isso. E eu queria lançar um infoproduto, porque eu estava estudando um monte de coisa nessa época. E o meu infoproduto é de controle de ansiedade sem tomar remédio. Que é justamente você atingir essas pessoas na fase do começo, que elas vão poder trazer teremos, né, muitas opções, muitas coisas para elas fazerem antes de precisar ir para o consultório. Se precisar ir para o consultório, é óbvio, elas vão, né? Não precisa muito, né? Você tem só que atender, mas a minha ideia sempre foi essa, quando eu comecei a fazer, né, como você falou, trazer a nossa informação de maneira mais clara, direta e organizada. Por quê? O que eu digo? Excesso de informação, que é o que tem hoje, né, disponível, pode ser um problema. Sim. Porque excesso de informação, como eu digo, causa ruído de informação na sua cabeça, isso atrapalha seus pensamentos, pode atrapalhar o seu sono, pode atrapalhar a sua rotina. Então, o que a gente faz, né? A gente ajuda até a diminuir esse volume de informações com informações dosadas, corretas e numa linearidade, com começo, meio e fim, ó. Né? Acompanhe aqui essa aula. Então, isso é muito legal, né? A gente poder... É uma orientação, né? É uma coisa orientada, né? Um programa orientado. E é a essência da medicina, né? Sim. Quando a gente está lá estudando, a gente está querendo olhar para isso, e eu acho que a medicina se perdeu um pouco em alguns momentos, em alguns lugares, mas é interessante isso. Eu acho que o mundo atual, ele consegue resgatar muito do que é a base da medicina. Eu brinco que muito do que eu faço de inovação é conversar com o paciente. Só que conversar com o paciente é a base da medicina desde 1950. Com certeza. Né? Que a gente aprende? Você falou, você vai examinar, você vai conversar, você vai saber da história. Então eu sempre digo que eu sou fascinado por uma história. Então, e é interessante isso. Quando você se interessa pela história do outro, quem está te contando a história, seja seu paciente, seja seu entrevistado, seja seu convidado, ele vai entender que você genuinamente quer saber da história dele. E eu genuinamente quero saber da história das pessoas. Né? Isso é bem legal mesmo. Isso é bem legal. Eu queria saber uma história sua que talvez seja muito marcante para você. Uma história de vida, uma história mais extrema, uma história mais impactante. Meu Deus, são tantas, né? Pode contar mais de uma, a gente está com tempo aqui. Impactante. Eu acho assim, existem várias diferenças de impactos que as histórias trazem na minha vida, né? Isso. Então, tem impactos que podem não ser tão grandes para mim, mas podem ser maiores para outras pessoas. Então, alguns impactos, vamos lá. De pacientes, por exemplo. Paciente que chegou lá para mim com um problema crônico de rinite, né? E a gente começou a fazer um tratamento, por exemplo, de rinite. Essa pessoa usava corticoide todos os dias no nariz. Todos os dias, senão ela não conseguia viver e vivia espirrando, vivia mal. E ela fez as 10 sessões dela que ela tinha se programado, teve uma melhora, muito bem. Aí daqui a pouco ela me liga, ela fala assim, olha, você sabe que continua fazendo efeito em mim, porque eu tive assim, como se o meu organismo expelisse para fora toda aquela secreção, assim, eu fiquei 2 dias, assim, expelindo um monte de secreção e tal, e agora eu tô ótima, eu quero marcar mais 5 sessões, porque eu quero resolver de vez, e ela falou, eu não estou usando mais corticoide, não uso mais remédio, então eu tô me sentindo super bem, só que teve uns efeitos colaterais aí também, tô mais tranquila, né? Tô mais, não tenho TPM, tô mais sossegada, tô dormindo melhor, tô me alimentando melhor. Então, assim, você vê realmente que é uma história só de uma paciente, mas ela se repete em outros pacientes com outros problemas, e isso traz um impacto grande para mim. Porque nesse dia, quando eu ouço cada um desses depoimentos, eu chego em casa e falo, nossa, já fiz diferença. O que você sente nessa hora? Olha, eu sinto uma gratidão, assim, e ao mesmo tempo, assim, um orgulho de mim mesma, porque eu fui capaz de deixar uma profissão que já estava estável para correr atrás de um cursinho, para poder fazer aquilo que eu tive um sonho de fazer. E com 2 gravidezes seguidas, eu fiz esse curso de acupuntura, que não foi fácil de ficar viajando, mesmo dando plantões, que eu precisava dar plantão, e eu precisava viajar para essa Marília aí para eu fazer esse curso, e eu fiz. Entendeu? E então, assim, eu falo assim, valeu a pena.
E é porque eu brinco, às vezes, quando eu falo com as pessoas, com outros médicos, normalmente, né? Eu falo assim, poxa vida, já errei uma vez, errei de novo, fui fazer profissão de médico de pobre, de novo, medicina preventiva, né? Trabalho com SUS. Falo assim, mas então, é a questão de que não adianta, por mais que eu corra, eu sempre vou querer trabalhar na mesma coisa, que é para ajudar as pessoas, assim como você disse, de forma genuína mesmo. Então, ou com a minha informação, ou com meu cuidado, com uma palavra, com um carinho, um abraço, seja o que for, entendeu? Isso tudo é riquíssimo. E é assim, eu acho que eu me encontrei, e como a minha amiga Daniele disse, eu poderia ter pacientes ou não, eu resolvi ter. E gostei muito de ter meus pacientes, gosto de ter. E gosto desse contato, e isso me faz bem. É uma mão dupla. Quando eu cuido dos outros, eu sinto essa energia em mim também. Então, eu me sinto cuidada também ao mesmo tempo. Então, para mim, eu levo muito aqui na minha mente uma frase que um paciente disse uma vez para mim, simplesinho, lá no SUS, em Botucatu, ele falou para mim assim, doutora, você faz o que você gosta? Aí eu falei assim, eu faço o que eu gosto. Eu falei, então você vive de férias. E é verdade, sabe? Porque eu não tenho essa coisa de segunda-feira, sexta-feira. Pra mim, tanto faz. O que importa é segunda-feira é dia de trabalhar, sexta-feira é dia de trabalhar, domingo também pode ser. E também pode ser dia de folga numa quarta-feira. Não importa, entendeu? É um projeto de vida. E assim, tudo se mistura na minha vida. É o trabalho e o lazer. Então, as duas coisas me fazem bem. Eu não tenho nenhum peso de uma segunda-feira, nunca. Porque é uma segunda de trabalho e o meu trabalho me dá prazer. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que eu tenho comigo que é maravilhosa. Sensacional. Eu ia te fazer uma pergunta que não precisou, porque eu ia fazer ela agora. Se o seu trabalho já deixou de ser trabalho para você. Você já respondeu. É óbvio que sim. E esse negócio da segunda-feira... o Pedro me ajuda a fazer minhas divulgações, né? Porque eu falo, a gente às vezes tem muita informação, mas não sabe falar direito, né? Fazer as copies lá da Isa, aquelas coisas boas, então eu peço ajuda para eles. E aí eu falo assim, Pedro, esse pessoal tem que entender que eles precisam gostar mais da segunda-feira deles. Como eu gosto, eu adoro a minha segunda-feira, que inclusive, né, estamos aqui hoje. Então, o meu trabalho é sensacional. Então, o trabalho já deixou de ser um trabalho. Como eu falo, é claro que tem cansaço. É um cérebro que está trabalhando, então no final do dia ele também vai pedir para descansar e tá tudo certo. Então assim, por isso que surgiram depois as mentorias, né? Eu faço a mentoria empresarial hoje com pessoas que não são da área de saúde, são empresários, e eles muitas vezes são empresários, são bem-sucedidos, mas eles não têm aquele apreço pelos dias de semana, porque eles ficam esperando a sexta-feira, como é uma cultura. Aí eu falo, não, cara, mas não é bem assim. Você não está sabendo equilibrar a sua vida, você precisa olhar para isso, olhar para as várias áreas e ver onde você pode equalizar, porque você pode equalizar. Sabe o que eles me falam muitas vezes? Sério? Dá para equalizar, dá para equilibrar isso aí? Eu falo, dá. Dá, e a gente vai, né, fazer com que você consiga colocar em prática algumas coisas que você, enfim, tá aí deixando para lá. E eu até queria te fazer uma outra pergunta, que é, o que você ainda não colocou em prática, mas você sabe, então agora, né, uma maneira diferente de te perguntar sobre planos futuros. Saber um pouco dos seus planos futuros e o que você já sabe, né, ou já viu na teoria, já está em mente, mas ainda não colocou em prática. Olha, o que eu não coloquei em prática e está aqui na teoria é esse novo curso que eu vou lançar agora. Sim, porque... então o que eu vejo? Não tem muito... Fala aí desse curso. Eu vou falar, então. Os médicos, por exemplo, eles de várias especialidades acabam mandando paciente para mim, né? Para ajudar na acupuntura. Dentro da acupuntura corporal, a gente também faz acupuntura nas orelhas, certo? Auriculoterapia. Que é a auriculoterapia, exatamente. Olha, sabe tudo. Então, o que eu pretendo lançar? Um mini curso, vamos dizer assim, de acupuntura, só de auriculoterapia para médicos. Tá. Para profissionais de saúde médicos. Mas para eles aprenderem a fazer, para agregar valor no trabalho que eles já têm. Exato. Tá, entendi. Entendeu? Aí eu quero Ele tem que usar semente de mostarda. Sim, pode ser cristal, semente de mostarda. Sim. Tem as esferinhas. E tem outras técnicas também. E a gente vai abordar. Tá. Então, assim, para que eles agreguem valor também no trabalho deles. E muitas vezes, só fazendo também a aurículo lá, junto com o tratamento que ele já faz, ou um psiquiatra mesmo, né? Fazendo aurículo no paciente dele, coisa que você vai gastar 5 minutos a mais para fazer, você vai agregar mais valor à sua consulta e também vai dar mais resultado para o seu paciente. Então, é nesse curso que eu estou trabalhando agora.
né? Mas assim, Bacana, o que eu penso mais eu posso ser seu futuramente, com certeza, com certeza. E assim, eu penso em viver mais de online do que do consultório e Sim, de outras sim. coisas, porque eu quero realmente... É um movimento natural, né? Eu já tô com mais de 50 anos, né? Então, assim... Então vocês têm que ver que por mais idade que as pessoas tenham, sim, tem o estilo de planos. vida faz diferença. Faz. Olha pra você. Tá vendo? Pois é, Parece gente. bem menos do que 50, né? Então, graças a Deus. Então, eu penso nisso. Eu penso, assim, que eu aposentar, né, e tudo mais, eu viver mais online. Não quero parar de trabalhar, não, mas eu quero sempre ter esse contato, eu quero poder ajudar, quero empacotar meu conhecimento, vender, né? Mas, assim, por um bom tempo ainda, por uns 5, 10 anos, ainda tenho os meus atendimentos, né, que eu gosto muito também desse contato pessoal, principalmente lá no consultório, porque onde eu trabalho falo também, não tenho preciso tanto. deixar de fazer o que eu faço hoje, porque eu gosto muito. Eu vou só agregando, né? Mudando coisas. os horários, fazendo as outras coisas. E que eu acho assim, legal também gravar, fazer podcast, fazer curso, gostoso, fazer aula, fazer sim. palestra. Eu gosto de atividades diferentes, né? Assim, porque eu que sempre vão se vou na complementando. comunicação, né? Algumas coisas relacionadas a isso. Como que eu vou comunicar para as pessoas da melhor maneira? Então eu sempre fico muito ligado a isso. De futuro mais que eu penso profissional, eu penso nisso, porque eu tô tentando todos os dias fazer com que a minha vida sobre mais, né? Então eu tô sempre aprimorando técnicas para organizar meu dia, organizar minha semana de forma que eu tenha uma vida a mais. Muito bom. Pessoal, eu tenho certeza que vocês estão gostando desse episódio. Eu vou pedir para a Cris falar o Instagram dela. Como é que é, Cris? É @Crozevelt. Crozevelt. Eu tô com o Instagram dela aberto aqui. É muito legal, tem muita informação, muita coisa boa de tudo isso que a gente conversou. Vocês sigam a Cris lá no Instagram. Quem não me segue também passa a me seguir. Aqui a gente vai deixar, né, o link das coisas que a gente conversou. E aí, Cris, queria te pedir para falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem, alguma, né, consideração final que você ache interessante que tem a ver com você. Bem, gente, primeira coisa, priorizem-se, né? Eu vejo hoje que os pacientes que chegam para mim são, assim, mais diferenciados. Por quê? Porque eles se priorizaram. Então, eu acredito que hoje as pessoas, elas querem tanto cuidar dos outros, quer cuidar da família, quer cuidar do marido, quer cuidar do emprego, e não querem cuidar de si mesmas. Então, muitas vezes deixam a saúde para depois. Então, não, gente, tá tudo errado. Primeiro a saúde. Quando você tá em dia com a sua saúde, com certeza você vai conseguir ajudar mais pessoas, apoiar mais pessoas, e você vai se sentir muito melhor. Então, o meu recado final é: priorize-se, cuidem-se. Isso é muito bom. Não há nada errado em se priorizar. Na verdade, esse é o grande segredo, né? Cris, muito obrigado pela sua participação, por ter viajado Eu até que agradeço. aqui, né? Espero que você tenha gostado da Foi cidade, ótimo. inclusive, aqui da nossa gravação. Sempre estará de portas abertas. Sempre que você vier para cá, você avisa. A gente marca, a gente vai ter também episódios com mais pessoas aqui para deixar o debate mais acalorado, enfim. Então, muito obrigado. Bom. Agradeço a você que nos assistiu até agora. Aproveita, né? Já faz aquele esquema, dá um like, manda pro seu amigo, compartilha com seu amigo médico. Esse é o podcast Além do Jaleco, que vai trazer para vocês aqui vários médicos e pessoas que vão além daquilo que eles fazem, tá bom? Muito obrigado para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.